Não sei se isso influenciou em alguma coisa na minha vida, mas eu achava que eu era uma criança gorda. E eu vejo em fotos, eu vejo que eu era uma criança magra. Normal, e eu cresci achando que eu era gorda. Eu não sei se isso é real ou se é uma fantasia da minha cabeça, mas eu lembro quando eu era pequenininha, assim, 2, 3 anos, uma coleguinha me chamou de gorda na escola. E, tipo, ela não brincava comigo porque eu era gorda. Só que isso eu não sei se isso é real ou se isso é fantasia da minha cabeça, assim. Eu fui criada pela minha avó desde os 5 anos de idade. E sempre tive muitos primos em casa. Então, como era casa de vó, meus primos iam pra minha casa. E a gente sempre brincava e querendo ou não, sempre houve aquela comparação. Mônica, suas primas são magras e tal. E pois, você tinha que ser magra igual suas primas. E querendo ou não, eu cresci com um pouco disso na minha cabeça, dessa comparação que a minha própria família fazia comigo e com as minhas primas. E isso, querendo ou não, influenciou em como eu fui crescendo e lidando com essa questão da minha autoimagem, com essa questão de corpo. Eu fiquei muito complexada. E isso eu acho que influenciou em muito, assim. Um episódio muito engraçado foi que eu era adolescente, assim, nova, devia ter meus 12 anos. E foi eu, minha avó e as minhas primas no cinema assistir um filme do Didi, que chama Didi, um Cupido Trapalhão. E era do Romeu e Julieta e tal. E eu lembro que quando eu saí do filme, eu comecei a chorar muito. E minha avó perguntando por que você tá chorando e tal. E eu falei, a moça só conseguiu um namorado porque ela é bonita. Eu nunca vou conseguir um namorado porque eu sou feia. Minha avó, não, você não é feia, você é linda e não sei o que. Eu lembro que eu gritei com a minha avó, você não conta porque você é minha avó. Claro que você vai falar que eu sou bonita, mas eu não sou bonita. Isso é engraçado, porque eu era bem nova nessa época. Eu devia ter meus 12 anos ou menos. Então aí, querendo ou não, indiretamente eu já tinha esse problema. Talvez eu não assumisse, não admitisse tanto. Eu não tinha muita vaidade na minha adolescência. Até minha 8ª série eu estudei em um colégio que as pessoas eram muito parecidas comigo. A gente estudou desde que a gente era pequeno e ninguém me julgava pela aparência. Ninguém ligava pra aparência, pelo que eu vestia, se eu usava maquiagem ou não, se eu arrumava meu cabelo ou não. Nesse colégio que eu estudava, ninguém ligava pra isso. Aí quando eu fui pro ensino médio, eu fui pra uma escola que o pessoal tinha um poder aquisitivo mais alto. Aí que eu comecei a começar a lidar com a imagem corporal, que antes eu não tava nem aí. Aí como as pessoas eram muito vaidosas e tal, eu comecei a ter que criar essa vaidade. E comecei a prestar mais atenção nisso. Então na minha adolescência isso não me incomodou diretamente. Convivendo com pessoas que tinham mais vaidade, que ligavam mais pra aparência física, que eu comecei a prestar atenção na minha aparência física. Mas nem foi aí que eu comecei a ter tanto problema com o meu corpo. Na adolescência, eu não culpava o meu corpo. Eu não falava assim, eu sou gorda. Mas eu falava, eu sou feia. Na minha adolescência. Tudo mudou quando a minha avó faleceu. Acredito eu. Porque quando a minha avó faleceu, eu engordei muito. Engordei quase 20 quilos. Porque eu entrei em depressão e eu acho que eu descontava a minha angústia tudo na comida. Então eu engordei muito. Eu tentava tampar aquele vazio dentro de mim com a comida. E aí tudo começou. Na época eu lembro que eu estudava, eu tava na faculdade, eu fazia faculdade de educação física. E na minha própria faculdade falavam que imagem é tudo, na faculdade. E eles encorajavam a gente a desistir se a gente não estivesse dentro do padrão que um educador físico tem que ter. Então, como eu estava muito gorda, 20 quilos acima do meu peso, eu comecei a ter muita vergonha de sair de casa. Então, eu parei de ir na aula. Eu simplesmente abandonei a faculdade porque eu tinha vergonha de sair na rua. Porque eu estava muito gorda.
Então foi aí que tudo começou, acredito eu, todos os meus problemas. Então eu abandonei a faculdade, parei de sair, fiquei não sei quanto tempo dentro de casa sem sair. Eu não socializava com ninguém. E nessa época eu morava com meus tios, então eu não tinha contato com quase ninguém, só com eles, assim. E até que minha tia um dia falou, não, vamos num médico pra você fazer uma dieta e tal, não dá pra você ficar só em casa desse jeito. Aí ela me levou pra um médico, aí a gente fez aquele cálculo do IMC, eu tava no sobrepeso, assim, quase na obesidade, quando fez o cálculo. E aí o médico foi me deu um remédio, eu consegui emagrecer um pouco. E no que eu fui conseguindo emagrecer, eu fui empolgando. Então eu quis emagrecer mais e mais e mais e mais. E eu nunca estava satisfeita com o meu corpo. Eu sempre reclamava, falava que eu estava gorda. E eu sempre queria emagrecer mais, 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 mais. E eu não via que eu estava emagrecendo. E chegou um ponto que só dieta pra mim não era suficiente. Vamos supor, se eu saísse da minha dieta, eu sentia muita culpa naquilo que eu comia. Vamos supor, eu comi um chocolate, eu tinha muita culpa de ter comido aquele chocolate. Então, eu tinha que eliminar aquilo de alguma forma. E foi aí que eu comecei a buscar alternativas nada saudáveis pra perder peso. Foi aí que desandou tudo, assim. Acham que transtorno alimentar é só anorexia ou bulimia? Então tem transtorno alimentar, aquela pessoa que não come nada ou aquela pessoa que vomita o que come. Eu nunca fui nenhuma dessas duas pessoas. Eu nunca vomitei, muito pelo contrário, eu tenho pânico de vomitar. Eu acho que se eu vomitar eu vou morrer sufocada. Então eu não tive bulimia. Na verdade eu tive, mas bulimia não é só vomitar. E eu não tive anorexia, que é ficar não sei quantos dias sem comer. Mas eu ficava, vamos supor, um dia eu comia só uma coisa. E isso, querendo ou não, é classificado como anorexia também. Então eu tive um pouquinho da anorexia e um pouquinho da bulimia. Mas não no sentido literal dos dois termos. Porque na bulimia eu não vomitava. Bulimia não é só vomitar. Bulimia é você purgar aquilo que você come de alguma maneira. Vamos supor, uma pessoa comeu e sentiu culpa e ficou 2 horas caminhando na esteira. Isso é bulimia. Bulimia é você eliminar aquilo que você comeu de alguma forma. E não adianta a gente também tentar diagnosticar a pessoa. Eu fui diagnosticada por um profissional. E eu fazia as coisas e eu nunca imaginei na minha vida que isso era um transtorno alimentar. Nunca passou pela minha cabeça que o que eu fazia era um transtorno alimentar. E quando eu fui diagnosticada, eu comecei a rir. Eu pensei assim, essa pessoa é doida. Porque quem tem transtorno alimentar é magro. E na época eu estava mais magra, mas eu era uma pessoa mais magra, mas que você olhava e falava, não, é saudável. E a gente tem em mente que quem tem transtorno alimentar é aquela pessoa raquítica que você olha e você tem até medo que a pessoa vai quebrar. E não é. Não é. Quando o profissional me diagnosticou com transtorno alimentar, a minha reação foi rir. Assim, o meu pensamento foi, como que uma pessoa gorda como eu posso ser diagnosticada com transtorno alimentar? Não faz sentido. E o pior de tudo é que eu não era gorda, mas na minha cabeça só passava isso. Eu sou muito gorda pra ter um transtorno alimentar. Só que aí eu fiz muitos anos de terapia, acompanhamento com psiquiatra, e eu fui entendendo mais sobre o que era um transtorno alimentar. E eu consegui, depois de muitos anos, eu consegui entender que eu realmente tinha um transtorno alimentar. Foi uma época muito infeliz. Eu não tinha vontade de sair de casa, eu não tinha vontade de ver ninguém. As pessoas me chamavam pra sair, eu dava desculpa. E por que eu não queria ver as pessoas? Porque eu achava que as pessoas iam me julgar o tempo inteiro. Iam falar que eu era gorda. Falaram assim, nossa, que menina gorda, como que tem coragem de sair de casa? A minha cabeça ficava me falando isso, sabe? Igual às vezes as pessoas falam, é uma voz na sua mente. É tipo isso mesmo. A sua mente fica louca. A gente fica
E eu acho que a gente acha que as pessoas vão julgar a gente da forma que a gente mesmo se julga. E as coisas não são assim. Era eu me julgando o tempo inteiro, enquanto as pessoas não estavam nem aí, sabe? Muito pelo contrário, as pessoas me elogiavam, falavam que eu estava muito bonita e tal. Mas nunca era o suficiente pra mim. E eu tava cada vez mais magra, mais magra, mais magra. E eu não enxergava isso. Que eu emagrecia. E eu tava cada vez mais infeliz. E eu fui fazendo tratamento. E eu acho que, assim, o acompanhamento com psicólogo me fez entender muito o que é o transtorno alimentar. Me fez entender por que essas coisas acontecem. Quando você me convidou para fazer o vídeo, você queria uma pessoa que teve transtorno alimentar e que superou. E transtorno alimentar é uma coisa muito complicada. Não existe uma pessoa curada de transtorno alimentar. É a mesma coisa de um alcoólatra. Dá para comparar uma pessoa com transtorno alimentar com um alcoólatra. Não existe uma pessoa curada do alcoolismo. A pessoa é uma pessoa recuperada, mas a qualquer momento ela pode ter uma recaída e beber de novo. Transtorno alimentar é a mesma coisa. Então, assim, a pessoa teve um transtorno alimentar, mas a qualquer momento ela pode ter uma recaída. Recaída em transtorno alimentar é muito comum, é uma coisa muito comum. É uma dificuldade que a gente que tem, a gente tem que lidar todos os dias, o tempo inteiro. Você não tem ideia pra acompanhar a moda, tratando as meninas como se fossem lixo, ou então espécie rara, só a você pertence, ou então espécie rara, que você não respeita, ou então espécie rara, que é só um objeto pra usar e jogar fora, depois de ter prazer. Você é tão moderno, se acha tão moderno.